Então, boa tarde novamente, pessoal. Hoje nós iremos tratar mais um pouquinho sobre a engenharia didática. Desta vez nós vamos tratar especificamente das fases da engenharia didática, focando nas análises prévias e análise a priori. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Prestem bastante atenção no momento da apresentação, e no finalzinho a gente vai ter uma competição, e eu quero ver quem é que vai ganhar essa competição. Como vai ser a competição? Espere até o final para ver. Antes de iniciar esta questão, né, das análises prévias, análise a priori, vamos fazer uma breve retrospectiva sobre o nosso encontro passado. E se você quiser ver o encontro passado, é só ir lá no canal do YouTube que você encontra ele. Mas, fazendo essa breve retrospectiva, nós podemos lembrar que, inicialmente, a gente viu quem foi a criadora da engenharia didática, ou melhor, quem descreveu a engenharia didática. A gente viu que foi Michel Artigue, apesar de ter uma participação, digamos assim, de Brousseau, Chevalard, Adi, de fato, quem descreveu a engenharia didática foi Michel Artigue. Vimos também a questão do porquê do nome engenharia didática. E, de fato, foi pelo fato de se fazer uma analogia entre o engenheiro e o professor, onde o engenheiro, quando ele vai para o chão da obra, ele acaba necessitando não apenas da teoria que ele estudou lá na faculdade, mas também da sua experiência prática. E fazendo esta analogia para o professor, nós podemos ver a mesma coisa, onde o professor, quando ele vai para a sala de aula, repleto de possibilidades, com a complexidade da sala de aula, nem sempre a teoria ela vai ser suficiente. Então, ele vai necessitar dessa prática, ele vai necessitar atrelar a teoria e a prática. Neste mesmo sentido, nós percebemos que na engenharia didática tem, sim, uma certa dependência entre a teoria e a prática, a investigação e a ação, que nós pesquisadores, ao utilizarmos a engenharia didática, nós iremos, sim, além de investigar, nós iremos agir ali naquele meio. Nós iremos utilizar a ação. Então, uma motivação para se utilizar a engenharia didática em sua pesquisa, utilizar a engenharia didática como uma metodologia de pesquisa, é a questão que ela vai conseguir nos auxiliar a perceber melhor essa complexidade que existe na sala de aula. Sabendo também que a engenharia didática é um sistema experimental baseado em realizações didáticas na sala de aula. Então, toda essa experimentação ela vai ser feita lá no chão da escola. Bom, mas então, quais são as fases da engenharia didática? As análises prévias, também chamadas de análises preliminares, a análise a priori, a experimentação e a análise a posteriori. Hoje, nós iremos focar nas duas primeiras. As análises prévias é um momento bastante importante para a nossa pesquisa, que é onde a gente vai ter a noção das nossas primeiras, digamos assim, hipóteses, onde nós iremos começar a pesquisar. E tem alguns pontos cruciais, eu trouxe aqui 3, que a gente vai fazer nas análises prévias, nas análises preliminares. Então, eu tenho aqui o primeiro ponto, que é a análise epistemológica do conteúdo que será estudado, que será pesquisado. Neste momento, você, pesquisador, deve fazer uma análise epistemológica do conteúdo a ser pesquisado,
para então caracterizar o conceito em sua gênese histórica, seu lugar atual na diversidade dos problemas, onde ele intervém como ferramenta. Então, localizar outros conceitos que interagem com ele e contribuem para dar significado. Então, basicamente, nesse momento, você vai, de fato, fazer um estudo do conteúdo que você vai utilizar na sua pesquisa. Por exemplo, se você vai utilizar o bingo dos racionais, você vai fazer uma análise epistemológica dos racionais. Outro ponto crucial na análise prévia é o ponto de vista que geralmente é adotado no ensino. No caso, uma dimensão didática. Gente, nesse ponto crucial, nós iremos estudar o conceito, né, na qualidade do objeto de ensino, ou seja, do ponto de vista geralmente adotado no ensino. Então, como está sendo o ensino naquele determinado momento, uma história sobre ele, a evolução ao longo das mudanças curriculares, no papel do professor, no papel da avaliação sobre determinado saber, enfim, vocês irão fazer o ponto de vista didático, geralmente adotado. Um outro ponto crucial neste momento é a concepção dos alunos. E neste momento, de fato, vocês irão pesquisar, irão analisar a conduta dos alunos. Quando eu falo conduta, eu estou falando na questão de erros, dificuldades, concepções, comportamentos. Então, são esses alguns pontos cruciais que a gente vai fazer nas análises preliminares. E nesse momento, como eu já falei, a gente vai começar a elevar algumas hipóteses sobre determinado assunto que a gente vai realizar a pesquisa. Aqui eu trouxe um exemplo de uma análise prévia. Aqui a autora ela foi trabalhar com o bingo dos racionais. Então, ela utilizou, sim, a análise epistemológica, apresentando aqui estudos sobre os racionais. Em seguida, ela trabalhou também com análise do ensino na dimensão didática, relacionando o bingo que ela ia trabalhar. E, neste momento, a gente já pode iniciar para análise a priori. A gente já viu nas análises preliminares e a gente já conseguiu ter uma noção de quais serão as variáveis que serão encontradas naquele momento da pesquisa, né? Então, eu tenho aqui as variáveis macrodidáticas e a microdidáticas, onde a macrodidáticas, elas são relativas à organização global da engenharia e a microdidática relativa à organização local da engenharia, ou seja, a organização de uma seção, uma fase ou uma situação específica. Quando a gente trata dessas variáveis, de fato é neste momento da análise a priori que a gente vai buscar quais serão as variáveis que podem ocorrer no momento da nossa pesquisa. Quando a gente trata das macrodidáticas, trazendo como base um estudo de Ferreira, uma tese, ela, por exemplo, colocou como uma variável macrodidática uma situação do ambiente ali, como ela iria fazer a atividade, se os alunos estariam em dupla ou em trio. Então, isso seria uma variável que estaria ali como uma variável macrodidática. Quando a gente fala da microdidática, é realmente essa questão mais local. Por exemplo, na mesma tese, ela colocou como uma variável microdidática uma determinada situação, problema. Quais seriam as estratégias que poderiam ser evidenciadas naquela situação, problema?
e situações que estariam certas ou estariam, de fato, erradas também. Então, na análise a priori, nós temos alguns passos a seguir. Temos a sequência didática que nós iremos construir na análise a priori, e no caso, esta sequência didática são atividades a serem propostas. Quais atividades a gente vai propor na nossa experimentação, no momento que a gente vai para a sala de aula? Nós iremos descrever e justificar as escolhas gerais e particulares que a gente fez relacionando ali a nossa pesquisa. É neste momento da análise a priori que nós iremos tratar das estratégias de resolução dos alunos, como eu já falei anteriormente. Nós iremos analisar quais seriam as estratégias que os alunos poderiam utilizar em determinados problemas, e desta forma nós iremos antecipar as interações possíveis, os efeitos possíveis nas aprendizagens dos alunos. Então, de fato, é como se a gente fosse deduzir, né, é como se a gente fosse deduzir os componentes que a gente vai utilizar na nossa pesquisa. Quais seriam os erros, quais seriam os acertos, e para representar este aspecto, eu trouxe aqui, inclusive, trecho de um trabalho de Diógenes, a dissertação dele, onde ele coloca 3 possibilidades de resposta para um problema. Então, aqui são as estratégias que os alunos podem ter ao responder determinado problema. E neste momento, vamos brincar? Eu vou aqui fechar esta tela e vou passar para outra tela.